E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Já faz tempo que eu não apareço aqui, né? Desde o casamento, que logo após eu engravidei, eu tenho passado menos tempo para dedicar à página, mas eu quero tentar de vez em quando trazer mais conteúdo aqui para vocês, porque eu sinto que o nosso tempo está cada vez mais escasso e que o quanto eu puder fazer alguma coisa para agregar aqui, eu vou tentar fazer. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre uma questão que é de extrema importância para que as pessoas tenham esclarecido o conceito correto na mente, porque o sistema religioso faz com que a pessoa tenha... O sistema religioso eu falo como um todo porque foi através do sistema religioso que houveram as traduções da Bíblia. Faz com que as pessoas tenham um conceito errado de diversas coisas, e uma delas é exatamente dessa palavra unigênito. Então eu quero falar mais com vocês sobre isso para conseguir elucidar bem isso e ficar mais fácil de compreender não só a pré-existência, mas todas essas chaves de entendimento que eu e outros canais abordamos aqui, né? Então, a grande maioria das pessoas não consegue entender a pré-existência porque elas acreditam na mesma ideia que esse sistema religioso traz sobre o Messias, sobre Jesus, né? De que o Messias é o único Filho de Deus. A ideia é que não tem outro Filho de Deus a não ser Jesus. Os anjos, demônios e os seres humanos, eles estão em categorias diferentes. A ideia é, o ser humano é uma criação, os anjos foram feitos para servir os seres humanos e os que estão no céu, como o Criador e o Messias, e os demônios só caíram. Só eram anjos que caíram. Então eles colocam nas categorias diferentes e colocam como se nenhuma dessas categorias tivessem sido geradas por Deus. E aí, você acha que essa ideia está certa? Vamos ver o texto de João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu o seu Filho unigênito. Quando a gente vai no Google, ou a um dicionário, né, em português, pesquisar o significado da palavra unigênito, a gente tem a seguinte definição: adjetivo, único gerado, filho único, né? Então, é uma palavra que é um adjetivo e significa filho único, único filho gerado. Muito bem. Ora, unigênito significa único gerado. Então, Jesus realmente é o único Filho de Deus, certo? Errado, gente. O grande problema das pessoas que pensam, que estudam a Bíblia, é achar que a Bíblia foi escrita em português. Quando você entende que a Bíblia não foi, tá? Sabendo que ela não foi escrita em português, e as linguagens eram hebraico, aramaico ou grego, vamos ao Strong. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o Strong. E aí, quem quiser dar uma olhadinha e entender como é que o que é e como é que ele funciona, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês verem. Mas vamos lá no Strong e ver qual é o significado real, verdadeiro, nos escritos originais da palavra que foi traduzida como unigênito. Somente, unigênito, exclusivo. Aqui também a gente vê a definição como unigênito, né? A palavra que foi colocada em português. Mas para a gente conseguir entender melhor, a gente tem que ler as raízes dessa palavra. Raízes, 3411, mistotos, sei lá, significa único essa raiz. E 1085, genos, que significa descendência. Propriamente, isso aqui tá, vocês estão vendo aqui a imagem junto comigo. Propriamente, único de um tipo. Literalmente, monos de uma classe, genus. Ou seja, o único do seu tipo, o único de sua classe, tá? Mais uma vez, o erro que há na interpretação de um texto bíblico se dá pelo fato de as pessoas considerarem que a Bíblia foi escrita em português. Assim, as pessoas vão se basear numa tradução errônea que leva a uma crença errônea. Qualquer pessoa que fala ou entende mais de uma língua sabe que existem palavras, expressões e frases que não há tradução 100% fiel. Qualquer pessoa fala inglês, espanhol, qualquer outra coisa, sabe que não tem uma tradução 100% fiel para a sua língua.
e que muitas vezes isso vai acabar trazendo um equívoco, uma má interpretação. Enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estava desenvolvendo esse material desse vídeo, a palavra que vinha na minha mente era misunderstanding. Quem entende inglês vai saber do que eu estou falando. Essa palavra é a palavra que para mim definiu perfeitamente esse erro que acontece de tradução, né? A gente traduziria como uma má interpretação, seria a tradução mais correta. Mas a sensação que eu tenho quando eu falo misunderstanding é que é uma palavra que encaixa mais perfeitamente do que má interpretação. Entende? É uma palavra que pra mim ela tem um significado pleno do que eu tô querendo dizer. Já em português eu não tenho a sensação de que tem um significado pleno. Então isso acontece diversas vezes com diversas palavras, frases, enfim. Isso vai acontecer, é normal que aconteça, porque a gente não tem a tradução 100% fiel. Cada língua é única. A gente pode ter as mesmas raízes, né? Por exemplo, o inglês é uma língua também de origem latina, de origem no latim. Mas, apesar disso, tem muitas diferenças do português. Então, assim, por isso é difícil a gente ter uma tradução 100% fiel. E no hebraico, então, nem se fala, porque o hebraico original não tem nem vogais. Então, assim, é difícil a tradução. E não tem uma tradução 100% fiel, não vai ter. Se você quer estudar profundamente, o Strong é a melhor alternativa que você tem. O Strong é a melhor alternativa porque ele ainda te dá conceitos mais voltados para o original. Muitas vezes o Strong ainda tem alguns erros. Porque, como eu falei, não dá para traduzir 100%. Mas você pelo menos consegue chegar no que a palavra queria dizer. E aí você consegue ver as intercorrências da mesma palavra ao longo da Bíblia. Né? O que aquele Strong queria dizer em diversos casos ao longo da Bíblia. Você consegue associar, olha, na maioria dos casos queria dizer isso daqui. Então dá para fazer um estudo mais profundo assim. Agora, você querer pegar a Bíblia em português, achar que ela foi escrita em português e falar, não, isso daqui significa isso porque eu tô lendo isso, você vai se apegar à letra e não vai entender nada do que realmente significa o contexto, porque aquela palavra, aquela escrita não foi feita em português, entende? Então, assim, a Bíblia ela possui muitos erros de tradução, independente da versão. Por isso que eu saliento a importância de você estudar, de entender o Strong e conseguir estudar através dele. O termo que é utilizado para Jesus é o mesmo que é utilizado para Isaac. Esse termo unigênito é o mesmo utilizado para Isaac. Só que, apesar de Isaac ser chamado de unigênito, ele não era o único filho que Abraão gerou, Antes dele, ele tinha um filho chamado Ismael, entende? E ainda assim, Isaac era chamado de unigênito. Por quê? Porque a palavra certa, que foi traduzida como unigênito, a palavra certa era o único filho do seu tipo. Dentre a classe de filhos, dentre a categoria filhos de Abraão, que é a mesma coisa que acontece com Deus, porque Abraão e Deus tipificam, nesse exemplo de Isaac, dentre a categoria de filhos, Isaac foi o único. Dentre a categoria de filhos, o Messias foi o único, entende? Existe uma categoria, existe uma classe, e dentro dessa classe houve uma pessoa, um ser que foi o único, que não se iguala, ninguém pode ser igual a ele. Então, Jesus não foi o único filho gerado do nosso Pai, o Criador Yahweh. Ele foi o único filho de uma classe. Se há uma classe, se há um tipo, então há um grupo. A questão é, que grupo é esse? Todos os seres, gente, anjos, demônios e humanos, foram filhos de Deus. Todos ficaram em categorias diferentes por terem tido atitudes diferentes nos céus depois da grande revolução que Satanás gerou. Se você consegue entender isso, o entendimento da pré-existência fica ainda mais fácil de ser absorvido. Então, o que você tem que entender? Todos, anjos, demônios e humanos, eram seres celestiais, eram seres divinos. Entende? Todos eram filhos do Criador. Só que após tudo que Satanás fez nos céus, após a revolução que ele gerou, foram divididos os grupos. E aí você começa a entender a pré-existência, porque a pré-existência explica isso. Foram divididos grupos, foram divididos terços, e o terço que ficou do lado do Pai são os chamados anjos hoje. Só que a gente não está em categoria diferente, está em categoria diferente no sentido de estar em
limitações diferentes. Cada um agora tem uma limitação. Os demônios não podem se chegar ao Pai. Os humanos não podem estar nos céus. Os humanos, na verdade, têm uma limitação ainda maior do que os demônios. Porque nós estamos limitados à carne, nós estamos limitados ao tempo, espaço e matéria. Eles não estão. Eles ainda estão no eixo espiritual, então eles conseguem muito mais do que a gente consegue aqui limitado. Mas enfim, quem não está limitado são os anjos, né? Os que estão do lado do Pai, que inclusive eles têm a possibilidade de cair de novo. A gente vê isso com os 200 sentinelas lá em Gênesis 6. Existe a possibilidade, mesmo após a primeira queda, de caírem. Só que é nítido que eles não vão querer isso, né? Principalmente depois dos 200 sentinelas. É papo para outro vídeo, outro conteúdo. Mas o que eu queria explicar aqui, eu não vou explicar para a existência aqui nesse vídeo. A ideia é explicar o que é o unigênito. O unigênito significa o único do seu tipo, o único de uma classe. Então, na classe de seres celestiais, na classe de anjos, que foram os que ficaram do lado do Pai, o Messias foi o único. Entendeu? Tanto que nós somos chamados filhos de Deus, nós somos chamados deuses. Por que o próprio Messias salienta o que está lá em Salmos, quando pergunta, não está escrito vós sois deuses? Nós somos deuses, só que nós estamos numa categoria abaixo de Deus. Essa ideia de deuses, eu inclusive já expliquei em live, o termo que se refere a deuses é um ser divino. Não é o Criador, o próprio Criador Yahweh, não. É um ser divino, filho de peixe, peixinho é. Entendeu? Então, todos são seres divinos. Você precisa entender isso para conseguir entender a pré-existência e todas as outras chaves de entendimento. Nós não somos diferentes dos anjos no sentido de fomos só criatura. Não, nós somos criaturas nessa terra. O corpo que o Criador fez pra gente nessa terra. Mas nós somos alma. A nossa alma é celestial, a nossa alma é ser divino. A nossa alma vivente é gerada do Criador. Assim como o Messias. Só que o Messias foi o único que pagou o preço pelos nossos pecados. O único que decidiu por amor se sacrificar por nós. Ele foi o único que pagou o preço pelo pecado para que nós estivéssemos aqui hoje, passando por esse teste e podermos escolher a luz. Porque senão, a nossa condenação era estar com Satanás. O certo não era nem nós estarmos aqui. Nós não merecemos nada. Mas ele pagou esse preço por amor a nós. E o nosso Pai aceitou isso. Também por nos amar. Então, eu espero ter esclarecido esse ponto tão importante para vocês. Espero que ajude a elucidar bem essa definição que é o ser unigênito, tá bom? Então, é isso aí. Não se apeguem à tradução em português. Sempre que vocês virem algo que fica meio contraditório com as chaves de entendimento, tentem pesquisar aquele texto ou aquela palavra ali no original, porque com certeza você vai ter um esclarecimento muito maior do que em português. Shalom, shalom.